Beleza, galera ligada aqui no Atenção Vascaínos, esse é o Boletim AV chegando nessa tarde de sexta-feira, depois de uma derrota doída ontem à noite no Maracanã para o nosso maior rival. A gente chega aqui na correria trazendo muitas informações para você e com certeza eu peço para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui e também siga a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá e eu tô chegando nessa sexta-feira até porque ontem após o jogo houve um problema técnico lá na Vasco TV e por isso eu estava pronto para participar da entrevista coletiva com o técnico Vanderlei Luxemburgo e acabou não acontecendo. Mas hoje o Vasco organizou outra entrevista coletiva com o próprio treinador e muitos veículos de comunicação tiveram a oportunidade de fazer essa participação, de fazer perguntas ao treinador. Inclusive, o canal Atenção Vascaínos foi representado pelo Flávio Dias. E a pergunta do Flávio foi muito interessante sobre essa situação que o Vasco vive há muitos anos, de estar bem abaixo do seu maior rival, não conseguindo sequer competir de igual para igual num jogo de futebol. São 17 jogos sem o Vasco vencer o Flamengo e o técnico Vanderlei Luxemburgo praticamente deixou muito claro que ele quer sim permanecer no Vasco para esse ano, para essa temporada de 2021. Vai depender de uma conversa, inclusive também em relação à situação que está acontecendo com o Vasco, em termos políticos e também a questão de se manter na primeira divisão para esse ano. Isso vai ser muito importante para que o técnico Vanderlei Luxemburgo permaneça em São Januário. E para isso ele também quer um time forte. Isso mesmo, Luxemburgo quer boas contratações, um time forte para que o Vasco volte a competir de igual para igual lá em cima do Campeonato Brasileiro. Ele falou até no mercado sul-americano. E o Vasco precisa também vender seus ativos, principalmente dar oportunidades para os meninos ficarem tranquilos e fazerem um bom futebol para que o mercado europeu tenha olhos para esses meninos que são jogadores de potencial, com idade boa. Ele inclusive citou Gabriel Peck, Thales Magno, Bruno Gomes, Juninho. Ele acredita que esses jogadores têm boas idades, jogadores que podem sim virar grandes ativos do Vasco. Essa é a preocupação do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas ele deixou muito claro que pode sim permanecer para 2020, mas tudo vai depender de conversas em relação à renovação de contrato, principalmente do Vasco se manter na primeira divisão e também a situação de fazer um time forte para a temporada 2021. O Vasco precisa sim fazer um bom time, buscar no mercado contratações importantes para que cheguem e sejam titulares do time, já que temos uma espinha dorsal ali mais ou menos feita, com Leandro Castan, o próprio Benítez, Germancano e outros jogadores que podem permanecer em São Januário. Mas o treinador sabe que vai precisar fazer uma faxina no elenco, vários jogadores que não vêm rendendo, deixar o clube e aí sim fazer uma programação, fazer uma estrutura. O clube vem se estruturando na parte administrativa e na parte de território, mas a questão do time em si, já há muito tempo que o Vasco não faz um bom time. E por isso o Vanderlei Luxemburgo precisa e vai exigir que o Vasco vá ao mercado e faça as boas contratações. Então, ele também falou sobre outras situações, ele inclusive abriu a coletiva explicando a situação da resposta que ele deu ontem em relação ao patamar diferente do nosso rival. O que ele quis dizer não foi em relação à história, ao tamanho do clube, foi ao momento. O momento do Flamengo é disputar o título e o momento do Vasco é disputar para não cair. Ou seja, essa é a mudança em relação a nível de um time para o outro. Ele quis deixar isso bem claro para o torcedor, pediu apoio dos torcedores do Vasco para que o Vasco mantenha essa postura, se mantenha na primeira divisão, porque agora o Vasco tem 4 decisões pela frente, vai enfrentar o Fortaleza na quarta-feira, depois tem jogos contra Internacional, Corinthians e fecha sua participação no Campeonato Brasileiro jogando em São Januário contra a equipe do Goiás. Ou seja, são 4 jogos, o Vasco precisa de 6 pontos para ficar tranquilo
e se manter na primeira divisão para o ano que vem. Mas o Vasco precisa conquistar outros pontos se quer, por exemplo, disputar a Copa Sul-Americana ainda esse ano de 2021, o que seria muito importante já visando o mercado sul-americano. E aí, torcedor, o que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo, coloque a sua opinião. O que você acha? O Vasco tem condições de manter e fazer um time forte já para a temporada 2021? Vai depender tudo da direção nova do Vasco, que precisa ir ao mercado, fazer contratações pontuais e boas contratações. O Flávio Dias, inclusive, disse hoje no Bom Dia Gigante, você não viu? O card está passando aqui em cima. Ele falou sobre isso, já que se o Vasco, por exemplo, tem 1 milhão em folha salarial, é melhor você contratar 2 jogadores de 500 mil do que 4 de 250. Vai ser muito mais importante para o Vasco para a temporada 2021. E a gente acredita, tomara que Vanderlei Luxemburgo permaneça no clube, a diretoria faça o seu trabalho, porque precisa, depois do Campeonato Brasileiro, o Vasco se mantendo na primeira divisão. Essa é a nossa torcida e essa é a informação de que foi hoje como foi a coletiva de imprensa do técnico Vanderlei Luxemburgo. E mais tarde, logo depois do jogo Botafogo Sport Recife, o Flávio Dias chega ao vivo, a AVNews hoje ao vivo, logo depois da partida entre Botafogo e Sport, falando todas as informações para você, inclusive sobre essa coletiva de imprensa e também o resultado desse jogo importante Botafogo e Sport aqui no Engenhão. Grande abraço, tamo junto, valeu, um abraço, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!